Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós vamos ver plantas para você cuidar dentro de casa. Pessoal, aqui eu tenho algumas plantas bem simples, muito decorativas e de fácil cultivo. E aqui eu tenho aglaonemas. Essa é uma planta de baixa manutenção, uma planta que rende bastante. Para você que tem dificuldade no cultivo, as aglaonemas são uma ótima opção e tem uma boa variedade de cores e estampas. São plantas de fácil propagação e nada exigentes. E aqui mais uma planta para você cuidar dentro de casa. Eu tenho o pacová. E o ambiente ideal para o cultivo do pacová é o ambiente bem iluminado, com sombra ou meia sombra. Não é uma planta exigente com substrato, esse é cultivado na casca de pinos, carvão e argila expandida. A rega deve ser moderada. Normalmente eu faço a rega uma vez por semana, mas isso depende aí da sua região e do seu cultivo. E aqui eu tenho a costela de Adão, mais uma folhagem linda para você cuidar dentro de casa. Gente, olha que linda, folhinha nova saindo. Uma planta muito fácil de fazer muda. A muda você faz através da estaquia do caule. E aqui mais uma folhagem para você cuidar dentro de casa. Uma planta que não precisa de sol. Aqui eu tenho o lírio-aranha, uma planta de folhagem bem verdinha. Essa também não é uma planta exigente. E aqui eu tenho as espadas. Essa também é uma planta ótima para você cultivar dentro de casa. Uma planta bem versátil. Nada exigente, tanto pode ser cultivada dentro de casa ou a sol pleno, de qualquer forma ela fica linda. E aqui eu tenho a zamioculca, uma planta de baixa manutenção, uma planta perfeita para você que não tem tempo de fazer rega, de cuidar. Ela vai bem em qualquer cantinho, até naquele canto mais escuro. Não é uma planta exigente com rega. E é fácil de fazer muda. A muda você faz através da estaquia do caule, através do galho e até mesmo através da folha. E quanto à adubação, a zamioculca não é uma planta exigente. Aprecia um substrato leve, rico em matéria orgânica e bem drenável. Uma planta muito resistente e bem decorativa. E aqui eu tenho o lírio do Amazonas, mais uma folhagem linda, um verde bem brilhante. Mais uma folhagem para você cuidar dentro de casa, não é uma planta exigente, é uma planta de sombra. O formato da folha é muito parecido com as folhas do lírio-aranha, porém as folhas do lírio do Amazonas são mais escuras e brilhantes. Aqui eu tenho a aglaonema pataia. Essa é uma planta fácil de manter e se adapta fácil a diversos locais por não precisar de sol. E aqui mais uma folhagem linda para você cuidar dentro de casa. Nós temos a aglaonema queen. Os dois únicos cuidados com a aglaonema queen são deixá-los longe do ar condicionado e de crianças e animais de estimação. É que as folhas dessa espécie são tóxicas. E aqui eu tenho mais uma monstera, mais uma folhagem linda para você cuidar dentro de casa. Eu tenho a monstera borsigiana, uma versão menor da costela de Adão. Uma trepadeira linda, suas folhas são bem parecidas com a costela de Adão, a diferença é que suas folhas são menores e não tem esses furos. Quanto ao substrato, o substrato deve ser leve, rico em matéria orgânica e essa não é uma planta exigente com rega. Mais uma planta belíssima para você cultivar dentro de casa. E aqui nós temos o cingônio, uma planta simples, porém muito decorativa e vai bem dentro de casa, fica com uma coloração muito bonita quando cultivada na sombra. E aqui eu tenho mais uma aglaonema, aqui eu tenho a aglaonema fita. Como eu falei no início do vídeo, as aglaonemas são plantas perfeitas para dentro de casa. Tem uma variedade de cores, estampas bem variadas. São muito decorativas e de fácil cultivo. Aqui mais uma aglaonema, inclusive essa está em floração. Uma planta de folhagem espetacular, porém a floração é bem simples.
A aglaonema é uma planta que não precisa de sol e você ainda tem a opção de cultivá-la diretamente na terra ou na água. Essa é bem simples, bem comum. E aqui mais flores. E aqui mais uma planta para você cuidar dentro de casa. Nós temos a palmeira ráfia. A ráfia vive melhor na sombra ou meia sombra, pois não precisa de muita luz solar. Quanto à rega, deve ser moderada e aprecie o solo rico em matéria orgânica. E aqui eu tenho o Philodendron Brasil. Mais uma planta para você cultivar dentro de casa. Essa tanto pode ser cultivada como planta pendente ou como planta trepadeira. Gente, essa é uma folhagem espetacular. Forma uma bela cascata. E aqui eu tenho mais plantas pendentes. Aqui eu tenho mais um filodendro. Aliás, 2 filodendros. Aqui eu tenho o filodendro amarelo, que pegou essa coloração, cultivado dentro de casa. E tenho o Philodendron micans. Os dois dividem o mesmo vaso. E aqui eu tenho uma jiboia. Lindíssima. Essa também é uma planta ótima para você ter dentro de casa. A jiboia tanto pode ser cultivada no substrato ou na água, como planta pendente ou trepadeira. De qualquer forma, fica linda. E aqui eu tenho mais algumas aglaonemas cultivadas em pequenos vasos, vasos meia-lua. Essas, apesar de serem cultivadas em pequenos vasos, elas se desenvolveram bem. Olha o tamanho do vaso, é bem pequeno. E aqui mais uma folhagem linda para você cultivar dentro de casa. Eu tenho a Monstera adansone. Também é conhecida como planta queijo suíço. Uma planta linda, muito decorativa e rende bastante. E aqui eu tenho mais plantas pendentes. Aqui eu tenho o cingônio. Cingônio comum, que está muito bonito. Eu gosto muito da coloração desse cingônio quando cultivado na sombra. Essa é uma planta simples, porém bem versátil. Você pode também cultivá-lo na água. E aqui eu tenho mais um filodendro. Aqui eu tenho o filodendro verde. Essa é mais uma planta ótima para você cultivar dentro de casa e rende bastante. Você pode cultivar tanto como planta pendente ou como planta trepadeira. De qualquer forma, fica lindo. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. E eu quero aproveitar para desejar a você um feliz ano novo. Um ano repleto de paz, saúde e prosperidade para todos nós. E se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Nos acompanhe lá no Instagram. E obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!